pelo Senhor em nossas vidas. Louvado seja o nosso Deus. Romanos 8, o 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Pode sentar, por favor. Aleluia. Irmãos, eu achei essa palavra interessante, né? Toda a Bíblia ela é muito assim. Nós é que muitas vezes lemos a palavra de Deus e passamos por cima de muitas coisas, né, que Deus tem para a gente na palavra dele. Às vezes a gente quer um consolo, a gente quer algo, e o Senhor tem para a gente na palavra dele. O Senhor tem para nos entregar e nós deixamos passar desapercebido. Aqui esse versículo aqui, ele é um versículo que ajuda você, se você for meditar, quando as coisas estão difíceis, né, a luta, muito problema para a gente, esse versículo é um versículo que pode te dar força para você seguir em frente. Né? Às vezes você se pega no momento de muita dificuldade na sua vida, e isso não é difícil de acontecer com a gente, né? A gente tem um problema na nossa família, a gente tem um problema financeiro, a gente tem um problema de saúde. Aí você pega um versículo desse, você medita nele e você vê que ali o Senhor tem uma vitória, tem uma grande vitória para nós. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então você pode afirmar que é um dos versículos mais poderosos que tem na palavra de Deus para nossas vidas. Aqui Paulo não fala só que você é um vencedor, mas diz que você é mais que vencedor. Então é um versículo muito forte. Por isso que a palavra de Deus, você tem que meditar nela, você tem que parar, você tem que ouvir, você tem que digerir aquilo que você lê. Para que possa, às vezes você está querendo um consolo, e o consolo está na nossa frente. É uma palavra que você medita nela e o seu coração se acalma. E esse versículo eu achei ele muito poderoso. Mas, então eu vou dividir ele em três coisas, três itens essa palavra, né? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aqui, mas em todas essas coisas. Aqui Paulo está referindo às dificuldades, provação que ele enfrentou. E apóstolo Paulo é bem interessante, que nós pegamos muitas vezes os versículos da palavra de Deus e fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a gente esquece de ler antes o que ele passou. Então Paulo, ele te dá exemplos que ele sabia viver em bonança, porque ele já tinha passado por muitas dificuldades também. Ele também sabia viver na prova, na peleja. Na hora que o negócio estava apertado, Paulo sabia viver também. Então no versículo 35 do capítulo 8, olha, ele diz assim, em todas essas coisas, ele está afirmando que nas tribulação, na perseguição, até na morte, né? Ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? Será que tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito? Então aqui Paulo estava relatando, ele já estava falando algo que ele tinha passado. Quem poderia livrar ele do amor de Deus? Ninguém, porque ninguém pode separar você do amor de Deus. Ninguém pode nos separar do amor que Deus. Às vezes você vai na frente do altar, você jura fidelidade, jura amor eterno, o primeiro problema você já sai fora. Mas Deus não tem como você ser separado do amor de Deus. Lá em 2 Coríntios 4, 8 e 9, Paulo fala, em tudo somos atribulados,
mas não angustiado. Ou seja, você está atribulado, mas você não precisa estar angustiado, porque você está com Deus. Mas perplexo, mas não desanimado. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Ou seja, então aqui ele fala, mesmo momento que ele está com fragilidade, com dificuldade, mas Deus tem uma palavra de vitória para a gente. Então, mas todas essas coisas, então por tudo que você passar, você tem que lembrar do amor de Deus sobre a tua vida. E nós esquecemos, nós achamos às vezes que você está passando por um problema, que Deus se esqueceu de você. Esse Senhor que nós pegamos em toda essa situação, Ele está ali por várias consequências, não por falta de amor de Deus, não por falta do amor de Deus na vida dele. Nós passamos por muitas coisas, não é porque Deus deixou de nos amar, é porque nós trilhamos o nosso próprio caminho. A Bíblia até tem um versículo que fala de que se queixa o homem. O homem queixa de quê? De que você queixa? Nós queixamos do nosso próprio pecado, nossas próprias escolhas. Nós escolhemos e nós recebemos por aquilo. Então, a realidade aqui, no nosso dia a dia, é que nós podemos passar por luta, podemos passar por algumas derrotas, mas o amor de Deus permanece ali comigo e com você. Para a minha vida e para você. O amor do Senhor, Ele permanece ali, ainda que parece difícil a vida, parece complicado. Tem muitas pessoas que desistem no meio do caminho por achar muito difícil a vida, achar muito complicado as coisas. Nós podemos parar no meio do caminho, nós podemos desistir, nós podemos não prosseguir, mas não por falta de amor de alguém. Porque o amor do Senhor, Ele se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Se tem uma coisa, irmão, que você pode falar com o peito aberto, em alto, em bons tom, olhando para cima, é que você tem alguém, que eu tenho alguém que me ama. Às vezes você quer o amor da esposa, da namorada, do marido, mas o Senhor te ama de verdade. E aqui então, mas em todas essas coisas, então todas essas coisas que você parar, você tem que lembrar que somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Aqui Paulo não fala só que você é um vencedor. Aí você não entende. Mas como é que eu sou mais que vencedor, bispo? Como é que está a minha situação? Como é que está a minha vida? Essa é a diferença de você estar com Deus, irmãos. As pessoas têm mania de colocar paralelo a Deus te amar, a Deus ser com você, se você tem uma família, se você tem dinheiro, se você tem saúde. Mas tem pessoas que ele está doente, ele não tem família, mas ele tem o amor de Deus. E ali ele entende. Quando você entende isso, aí você vai perceber que você é uma pessoa mais que vencedora. Por isso que o Satanás tira tanto o nosso foco das nossas vitórias. Para nós, se você não tiver um carro, se você não tiver uma casa boa, você não é um vencedor. Tem igreja que inclusive prega que você Deus não está na tua vida se você for uma pessoa financeiramente em dificuldade. Mas não é assim que o Senhor entende. Então somos mais que vencedores. O que é isso? É uma vitória abundante de Deus sobre as nossas vidas. Quando você, quando nós entendemos que nós somos mais que vencedores em Cristo, aquele que deu a vida por nós, irmão, nada segura você. Por isso que as pessoas, às vezes, você vê uma pessoa que ele está andando a pé, mas ele está alegre. Por quê? Porque aquela pessoa, ele entendeu e recebeu Cristo e caminha do jeito que ele é. Mais que vencedor, porque ele sabe que se ele morrer aqui agora, ele sabe para onde é que ele vai. Então ele entendeu que o Senhor,
entrou na vida dele, e aí aquela situação dele ali, ele entende o quê? Que ele é mais que vencedor. Então, mais que vencedor, para o mundo é muita coisa, mas para o Senhor, o mais que vencedor é nós termos o nosso nome no livro da vida. Aqui na terra, Deus vai acrescentar saúde em você, o Senhor vai acrescentar um carro, vai acrescentar, a Bíblia diz inclusive que Deus, Ele contempla o desejo do nosso coração, ou seja, Deus contempla e realiza os nossos desejos, ou seja, então você tem um desejo, Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, mas você tem que entender que se Deus não te der, você é mais que vencedor, porque tem alguém que morreu por você. Então nós temos que entender com o Senhor, é isso, Deus, eu sou mais que vencedor, você tem que entender isso. O dia que nós entendemos isso, irmão, a nossa caminhada fica mais fraca, mais fácil. Eu tenho por que eu gosto muito de fazer a obra do Senhor? Quando você ajuda uma pessoa na situação daquele Senhor, eu não estou fazendo um favor para ele, eu estou fazendo um favor para mim. Você sabe por quê? Porque é ali que a gente vê a miséria que é a nossa vida. É ali que você vê que realmente você não vale muita coisa. E você está diante de alguém que você está estendendo a mão para ele. Aquele senhor, ontem a gente não tinha nem como. Você já viu um ditado que o pessoal fala assim, tem fulano que não tem lado? Ele não tinha lado, porque a gente apertava, ele sentia dor. A gente pegava, aí saía, ele estava cheio de cocô. Então aquilo ali me deu uma agonia grande, mas eu quero dizer para você, que quando você busca as almas que estão perdidas, que estão perecendo, ali você entende quão você é amado por Deus, e quanto a sua vida está boa. Porque qual é a nossa, como que você age, como que eu ajo? Eu não me comparo com um homem daquele, mas eu me comparo com um presidente da república. Eu não comparo com um homem daquele, mas eu comparo com um Bill Gates. Nós estamos sempre desesperados, angustiados, querendo alguma coisa, porque nós nos comparamos com com a pessoa errada. Então, quando você pega um homem daquele ali, é que você entende que você tem que fazer alguma coisa para Deus. Você entende que você tem que fazer mais. Nós não podemos ficar no nosso ar-condicionado, nós não podemos ficar só na nossa casa. E as pessoas, isso foi eu peguei uma pessoa, quantos homens e mulheres estão nessa situação, nesse momento? Ou seja, a gente não fez nada, eu não fiz nada esse ano, pode-se dizer. Eu peguei uma pessoa numa situação daquela. Quantas pessoas estão neste momento, quantas pessoas não resistiram àquela chuva que ele aguentou no couro ali. E a gente às vezes reclama de uma goteira que tem na nossa casa. Então eu te aconselho, vai para as bocas de fumo, vai para as madrugadas, vai nos prostíbulos, que você vai entender, você vai começar a dar valor e entender como que Deus te ama. Como Deus ama você, meu irmão. Só assim para a gente entender. Então, quando eu peguei aquele homem ali, Deus trabalhou, foi em mim. Quem foi o privilegiado ali fui eu, porque ali eu entendi que eu tenho que fazer mais pelo meu próximo. Eu entendi que eu preciso de fazer mais para o meu próximo. Eu não posso ficar só curtindo de carro, não. A minha vida, não. Então, aí aquilo ali me deu uma tristeza muito grande, a situação daquele senhor ali. Porque se a gente falando, você olhando, você acha difícil. Mas se você pegasse ele, você pegasse do jeito que eu peguei, aquele trapo de gente num sol todo cozido, no meio de um sol, com o irmão que deu banho nele, disse que a mão dele estava quase furada, que a mão dele está para dentro e o dente estava enfiando a perna dele, uma crosta, a boca fedia, não tem um dente para escovar. E aí os irmãos lavaram a boca dele, deram um enxaguante bucal para ele, tiraram as crostas da perna dele. Então, aquilo ali foi muito importante para mim.
E olha que eu já peguei, como diz a bispa, eu já peguei gente podre, mas a gente esquece. Eu tinha um ministério e o que eu não podia ver um mendigo, um andarilho, eu agarrava atrás dele, eu ia andando atrás dele, ele ia, eu ia atrás dele, até que eu arranquei ele de volta. Até arranquei ele da mão do cão. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, é muita gente que está sendo escravizada neste momento, morrendo, e nós muitas vezes reclamando de tudo. Você reclama de uma goteira, o homem está na chuva. Reclama de um sapato velho, a pessoa não tem nem pé para calçar. Então vamos. Aleluia. Então aqui em Romanos 8, 37, a gente entende o amor de Deus na nossa vida. E aqui na terceira parte, fala assim, olha, por meio daquele que nos amou. Então aqui por último a gente chega nessa parte aqui, que você é mais que vencedor, por meio daquele que te amou. Aqui é uma frase que resume, né, o que Deus tem conosco. Não é por causa que você é forte, que você tem habilidade, que você é estudado, você é inteligente, deu sorte na vida, tem um bom emprego, tem dinheiro. Nada disso. É só por meio daquele que te amou, é que você é alguma coisa. Se for sem o amor de Deus, estaríamos aqui perecendo, derrotado, igual aquele senhor. Então, analisa a sua vida com Deus. Para de picuinha, de problemas. A gente, quando na casa de recuperação, eu costumo falar assim, ó, lá os homens não podem fazer nada. Se eles fizerem e tiver uma fiscalização e chegar e falar assim, olha, eles estão trabalhando, eles podem fechar até a casa, porque diz que é escravo, serviço escravo, estou escravizando o homem. Eu fechei um convênio com a Sejus, Secretaria de Justiça, que eu vou ter que contratar um serviço geral para o cara lavar o banheiro. Eu com 80 homens, a pessoa tem que lavar o banheiro, lavar os pratos deles, porque eu estou escravizando os homens. E eu falo, aí com a experiência da gente, nós vamos entendendo o quê? Que o à toa lá dentro, ele não se aguenta. Não é eu que não aguento ele, não. Ele podia ficar 6 meses, eu ganho dinheiro por ele, se ele ficar à toa 6 meses. Mas o à toa, ele que não se aguenta, não é eu que não aguento ele não. O à toa, ele fica uma semana, deita, acorda, levanta, dorme, aí ouve uma palestra, aí come, aí dorme, aí ouve outra palestra, que ele é assim. Então, e chega um dia que o cabo não se aguenta, ele endoida e vai embora, de tanto que ele ficou à toa. Então a mesma coisa é isso, se nós ficarmos olhando dificuldade, problema, picuinha com o irmão. Hoje eu conversava com o irmão na CT, ele disse, poxa, mas as pessoas não agradecem a gente. Eu falei assim, vou te contar uma coisa, as pessoas não reconhecem. Eu vou te contar uma coisa, eu publiquei esse vídeo, ele deu mais de 4.000 visualizações. Eu teve uma pessoa que entrou e agradeceu. Uma mulher que eu atendi, nós atendemos quando era mulher, uma pessoa entrou. Olha, bispo, eu te agradeço porque o Senhor fez toda a diferença na minha vida. Aí eu falava com essa pessoa, a Bíblia diz em 1 Coríntios, acho que 11, 31 e 32, fala assim, ó, se você comer, se você beber, se você fizer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E quando você faz para a glória de Deus, você já sabe que você já recebeu
o que você queria. Se eu faço para você e você não me dá um elogio, eu vou ficar triste. Se eu faço e você não me dá um tapinha nas costas, isso aí vai me constranger. Então, irmãos, eu não ligo com tapa nas costas, eu não ligo com elogio, eu não ligo com presente, eu não ligo com aniversário. Eu sou uma pessoa que Deus me abençoou tanto, que eu sou totalmente desprovido dessa situação. Se você me dá uma paz do Senhor, maravilha. Se você não der também, se é um problema, é seu, não é meu. Se você me dá um abraço, maravilha. Se você não der também, se é um problema, é seu, não é meu. Eu não tenho essas dificuldades comigo. Então nós temos que parar com isso, porque todas as coisas com Deus contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Mas todas as coisas para o diabo também te ajudam a se afundar e não fazer a vontade de Deus. O Davi pregou sexta e ele falou o quê? Ele pensou, foi nele. Ele que estava deixando a desejar. Não era o problema, não era eu, não era a igreja, era ele. E eu sempre prego isso, os jovens, a Bíblia, Deus já usou várias pessoas, desde quando abri minha igreja. Bicho, eu vi os jovens aqui pregando, eu vi os jovens como obreiro, eu vi os jovens liderando os departamentos. Aí você vê uns jovens, um cara de morto, e o diabo derrotando, atrasando a vida. Não, você tem que estudar, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu tenho uma filha que é psicóloga tem outra faculdade na área de recursos humanos. O marido dela é advogado. Sabe o que eles fazem? Eles ganham dinheiro, sabe como? É vendendo. Ele vendendo. O Tiago veio aqui naquela manifestação com 3 dias que ele foi, parece besteira, com 3 dias ele comprou uma casa. E comprou uma casa que eles moram hoje. Então o Tiago, às vezes, não, esse mês, bicho, eu preciso comprar um carro, eu vou num evento lá não sei aonde, aí vai, trabalha igual um condenado, dia e noite, ele mesmo, minha filha, chega morrendo, mas ele chega com dinheiro. Então, o diabo está nos afastando de fazer a vontade de Deus, porque você é cheio das coisinhas. Nós vamos fazer um evangelismo, você dá tanta opinião, você fala tanto problema. Outro dia o Danizete, no primeiro dia da reunião, aí liga uma pessoa que ia participar da reunião. Ai, bicho, está muito bagunçado esse negócio. A reunião do evangelismo, o povo não chegou. Eu tenho quantas pessoas? Não fui não. Sabe, estou no meio dos infernos, rapaz. Falei logo que foi assim. Ai, se é para o inferno você e essa opinião sua. Então quer dizer que você não foi e você está criticando que o povo não chegou. Não conversa mais comigo não. Não tira minha paz não. Não tira minha paciência não. Então teve a reunião foi uma bênção, o miserável não veio na reunião. Mas então o que é isso, irmão? As pessoas, nem tudo na nossa vida é o diabo, mas o diabo ele aproveita todas as oportunidades que você dá para ele aproveita. Todas as oportunidades que você der. Então por que isso aqui não está cheio de jovens dirigindo, pregando, fazendo? Porque o diabo está conseguindo atrasar a vida deles. De você, viu, jovem? Não pense você que você está curtindo, não. Você está perdendo o melhor que Deus tem para você. Porque o Davi, você viu como todo mundo recebeu da parte de Davi? Eu poderia estar recebendo já há muito tempo. Isso aqui já poderia ser uma rotina na nossa igreja, recebendo dele. Então nós temos que perceber isso. E você tem que perceber isso. Nós temos que fazer a vontade do nosso Deus. E o dia que você começar a sair, pegar uma pessoa desgraçada na vida, acabada, esperando, sem expectativa nenhuma, porque esse senhor e muitos outros que eu peguei, ele não tinha expectativa na vida dele de mais nada não. A expectativa é morrer e acabou. Aí você chega e consegue estender a mão para uma pessoa que realmente está necessitada. Então a gente fica na igreja, numa dificuldade terrível, porque nós olhamos tudo, e todo mundo tem problema, irmão, não adianta. Se você começar a conviver comigo, tu vai ver como é que, de repente, eu sou pior do que você. Mas o Senhor vai trabalhando na minha vida, vai trabalhando na sua, e nós vamos trabalhando em mais pessoas.
E nós vamos ajudando as pessoas e Deus vai nos ajudando até a gente chegar na estatura do varão perfeito. Aí que é a hora que o Senhor vai estender as mãos para nos buscar. Então aqui por meio daquele que nos amou. Então tudo que nós temos, tudo que nós somos é por meio de um só, daquele que nos amou. E a Bíblia ainda diz que nos amou primeiro. Aqui lá em João 15:13, Jesus diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O amor de Deus por nós não depende das nossas ações, mas da sua graça incondicional. Então por que Deus me ama? Ninguém sabe explicar. Tem um salmo, tem um louvor, o 169, que eu louvava quando eu era ímpio. Ele fala: porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Então, é assim que é o amor de Deus. Eu não sei por que Deus escolhe alguém que não serve para nada. Que tem gente, irmão, que não serve para nada. Tem pessoas que não servem para nada. Ele é atribulado, ele é fofoqueiro, ele rouba, ele mata, ele mente. Tem gente que não pode ver nada, que ele não consegue ficar calado. Aí por que Deus ama uma praga dessa? Sei lá, ué. Eu sei que Deus ama, que Deus salva, Deus quer tirar ele daquela situação e pronto. Então nós temos que ver que a verdadeira vitória, nossa vitória, ela é em Cristo, né? Aqui em Romanos 8:37, Deus fala de uma vitória que nós temos, que é o amor de Deus sobre as nossas vidas. É o amor que o Senhor Jesus tem por nós. Nós sabemos e repetimos aqui todos os dias o quão Deus foi maravilhoso. Ele tendo uma vida, largou a vida de glória dele, veio na terra, se fez pecador, sabia como ele iria passar por tudo, sabia que o final dele seria a morte. Mesmo assim, Jesus veio. Jesus, ele foi perseguido, estava no ventre de Maria, teve que mudar. Quando ele nasceu, começou a perseguição. Todos que tinham mais ou menos a idade de 2 anos foram todos mortos, e Jesus só escapando, porque ele sabia que ele ia passar por aquilo. Passou por tudo isso para demonstrar o grande amor dele para conosco. Aí você vê as pessoas suicidando, e eu estou falando de crente, tirando a sua própria vida, porque não tem alguém que ama, porque o marido foi embora, porque a esposa foi embora, porque a namorada deixou. Então vamos nos achegar a Deus, vamos nos achegar ao Senhor. Aqui Apocalipse 12:11, fala assim, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do vosso testemunho. Então o sangue de Cristo que redime e nos dá verdadeira vitória. Então aqui é o sangue de Jesus. Você está aqui é pelo sangue de Jesus que foi derramado. Eu estou aqui é pelo sangue de Jesus que foi derramado. Não é porque eu sou gente fina, não é porque eu sou crente, não é porque eu tenho estudo, não é por nada. Você está aí, eu estou aqui simplesmente pelo amor incondicional de Jesus. O amor incondicional de Deus por mim e por você. Coloca isso no seu coração e você vai ver que não tem problema mais que vai te atingir. Os problemas não vão acabar, irmão. O levante de Satanás, ele não vai acabar. Mas Deus também não vai deixar de ser Deus e de ter um grande poder de mudar a nossa história. E eu volto a falar para os irmãos. Se a gente fica falando aqui, como eu falei no início, nós temos que meditar muito sobre a palavra de Deus. Noé, ele andou falando 120 anos e ninguém dava ouvido. Hoje, poucos lugares que a gente está falando também da palavra de Deus, ninguém dá ouvido. E se você, Sodoma e Gomorra, irmão, ela foi destruída
por muito menos depravação que está acontecendo hoje no nosso meio. Deus destruiu, então está muito próximo de Deus destruir essa terra, acabar com tudo. E nós vamos nos apegar aqui. Nós vamos nos apegar aqui, se você não tem a vontade do Senhor, você não está praticando a vontade de Deus. Eu vejo pessoas às vezes que têm dificuldade de dar uma carona para alguém, porque vai sujar meu carro. O Farley estava falando, eu tinha uma BMW, que falaram tanto que eu tinha roubado essa BMW. E pô, é tão difícil, é que você pega uma BMW de 200 mil, compra fiado, ainda de que você roubou, o dia que você souber a notícia que eu roubei, você vai ter, não vou te falar que você vai ter orgulho de mim não, vou falar isso aí é ladrão mesmo. Roubar, irmão, você tem que roubar mesmo com gosto, se for para fazer. E eu carreguei mendigo drogado naquele carro meu. O Faro já pegou, já encheu, por exemplo, foi 7 uma vez no outro carro que eu tinha. Nós não podemos ter amor por essas coisas, vai tudo perecer e ficar aqui na terra. Então aqui, quando você entender isso, que Jesus ele está muito perto de voltar. Então Noé ele foi avisando, de repente o dilúvio veio e não sobrou ninguém, a não ser aqueles que estavam dentro da arca. Sodoma e Gomorra, Deus falou com Abraão, eu vou destruir Sodoma, não vai sobrar nada. E Abraão começou a clamar pelo sobrinho dele que ali estava. E Deus mandou ele sair, escapar pela sua vida, e o Senhor destruiu aquela cidade. Hoje nós estamos brincando, você, eu, nós estamos brincando com a volta de Jesus, e Jesus a qualquer momento ele vai voltar. A qualquer momento. A iniquidade no mundo está grande demais, ao nosso lado, está muito grande, e Deus, a qualquer momento Jesus vai voltar para pegar a sua igreja. E aí não tem, não tem mais nada, irmão, não vai sobrar nada. Então nessa noite, foi essa palavra que eu quero que você guarde no seu coração. Guarde essa palavra. Faz a vontade de Deus. Não fica tomando conta só do seu nariz, não. Só da sua casa, só dos teus filhos, só do teu marido, só da tua esposa. Cuide da obra de Deus, cuide daqueles que realmente estão precisando de Jesus. Teu filho já é crente, tua mãe já é crente, teu filho, tua esposa. Faça alguma coisa para Deus agora. Você vai ver como vai ser bom para a sua vida. Ontem eu fiquei renovado com aquele cabo. Fiquei assim com o coração renovado com aquela situação daquele homem ali. Ali quem foi ministrado por Deus foi eu, não foi ele. Ele vai receber o que ele quiser de Deus, que Deus tem para ele. Mas eu fui ministrado por Deus ali naquele momento também. Deus me abençoou muito ali naquele momento. Porque quando você consegue quebrantar um pouquinho a mais a tua vida, você está tendo lucro. Quando você consegue sentir um quebrantamento, quando Deus consegue entrar na tua vida, nem que seja um pouquinho, é uma vitória muito grande. E eu senti que Deus entrou na minha vida mais um pouquinho através daquela situação. Amém? Então essa é a palavra do Senhor para nossas vidas. Se tiver alguém que queira reconciliar, alguém que queira aceitar Jesus, agora é o momento de nós orar.